Ártemis é a deusa da caça e da lua na mitologia grega. Os romanos a chamavam de Diana, assim como a Mulher Maravilha, Diana Prince, uma personagem que foi, como tantas outras, inspirada nessa deusa. Você já deve ter visto a marca de Ártemis tantas vezes que ela já se tornou uma figura da cultura popular do nosso tempo. A jovem arqueira que não se dobra a nada e nem a ninguém e que luta com coragem até o final. Isso parece familiar? Pois essa é Ártemis, a deusa que representa o selvagem em nós, aquilo que é essência e que não pode ser domesticado. Se você sente que uma parte sua parece ter sido caçada e adestrada para se tornar mais adequada aos padrões e ao que esperavam de você, então, Ártemis tem uma notícia para te dar. Essa parte sua ainda está aí, e você precisa se levantar agora para resgatá-la e defendê-la. Oi, esse é o Imago Mundi, o podcast da Inspira. Aqui, como em todos os nossos canais, a gente produz conteúdo de auxílio no processo do autoconhecimento, articulando elementos da mitologia, da escrita terapêutica, da psicanálise e da psicologia analítica. Se você gosta desses assuntos, já clique no botão curtir e siga a gente aqui também, porque esse conteúdo foi feito para você. Já vou aproveitar para te apresentar o nosso livro, O Livro de Afrodite, um guia arquetípico para o reencontro com a divindade interior. Se esse assunto te interessa, dê uma olhada no link na descrição. Nesse episódio, a gente segue comentando o arquétipo de cada deusa e como ele pode ser percebido nos comportamentos de mulheres e homens. Hoje, nós vamos falar sobre a deusa Ártemis. A intenção é te mostrar o que essa deusa representa à luz do autoconhecimento, os mecanismos de defesa que a pessoa que se identifica com esse arquétipo utiliza, os tipos de consciência que ela ativa, os padrões que ela repete, o que podemos aprender com o mito e os possíveis caminhos de crescimento para quem vive sob esse modelo de comportamento. Será que você tem uma Ártemis dentro de você? Fique com a gente para descobrir. Quando você ouve falar em uma deusa da caça, você começa a se perguntar o que esse arquétipo tem a ver com pessoas que vivem no mundo de hoje, repleto de comodidades, em que a carne já vem embalada e, inclusive, já começa a ser substituída por misturas vegetais que têm praticamente o mesmo gosto, cheiro e textura. É verdade que muitos de nós não precisam mais perder o fôlego em aventuras selvagens, matar ou morrer atrás do alimento. Mas isso não significa que essa dimensão tenha desaparecido do nosso inconsciente. As preocupações antigas foram repaginadas, e a verdade é que muitas vezes, para conseguir que nossos direitos se mantenham assegurados, para afirmar a nossa própria identidade, para se sustentar pela vida e para conquistar aquilo que é importante, sempre vamos precisar da vontade, do foco, da intuição e da perseverança de Ártemis. À primeira vista, a imagem de uma deusa com arco e flechas correndo pela selva, acompanhada de sua matilha de cães de caça em busca de morte e vida, pode parecer um pouco anacrônica. Mas, se você observar bem, vai encontrá-la em toda parte. Ela é a imagem favorita do discurso feminista atual, e o cinema já descobriu isso. A arqueira Mérida da animação Valente da Disney, a Mulher Maravilha, a corajosa Katniss Everdeen da série Jogos Vorazes, que se entrega como tributo no lugar da sua irmã, Arya Stark em Game of Thrones, a garota sozinha em um mundo devastado e perigoso. Todas elas são representações de Ártemis. Diferente de Atena, que marcou o início de uma revolução feminina e de quem a gente comentou há alguns episódios, o feminismo hoje entende a conexão artemisiana entre o feminino e a natureza. E sabe que quando um é resgatado e recuperado, o outro também pode ser. Clarissa Pinkolas Tess, autora do best-seller Mulheres que Correm com os Lobos, inicia o seu livro com a frase: "A fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies em risco de extinção." À semelhança da fauna silvestre e das florestas selvagens, a natureza instintiva e arquetípica feminina foi sendo progressivamente destruída e transformada para poder agradar o modelo dominante, avesso à ciclicidade e à sabedoria mística e material que nela residem. Para os teóricos junguianos, esse feminino selvagem é o equivalente à natureza em seu estado original.
E não é difícil ver a relação entre a perseguição do feminino e o ponto em que chegamos nos maus tratos a tudo que é natural. Talvez seja por essa necessidade que Ártemis tenha resolvido aparecer de novo. E ela está nos discursos ecologistas, nos protestos de Greta Thunberg e no estudo apaixonado e revolucionário da primatologista Jane Goodall. Ela ressurge para defender o antigo equilíbrio. A pessoa que se identifica com o arquétipo de Ártemis vai atrás da sua independência em todos os níveis, costuma ser autoconfiante, tem muita vontade de realizar coisas e lutar pelos que precisam de justiça. Ela representa a pessoa que gosta de si em seu estado mais natural, sem artifícios, cerimônias ou floreios. Ela é fiel aos seus próprios valores, intuições e crenças e não faz muita questão de agradar. Ao contrário, essa pessoa pode parecer grosseira, respondona ou reservada. Sabe aquela história da pessoa que quer largar tudo para viver no meio do mato? Essa pessoa deve ter um pouquinho de Ártemis agindo na consciência. Ártemis prefere os ritmos das estações, os ciclos da lua, a companhia dos animais e a sensação de autossuficiência, ao barulho artificial e à velocidade acelerada das cidades, com valores que ela considera voltados para um modelo social esvaziado de significado. A pessoa Ártemis pode ser aquela ou aquele eremita, que se refugia em uma casa no campo, longe de tudo e de todos. Você ainda pode encontrá-la cultivando um sítio na filosofia da permacultura, cavalgando em excursões, fazendo trilhas e fotografando a fauna e a flora de lugares remotos, mergulhando com biólogos marinhos, participando de vivências em aldeias indígenas, entrevistando o xamã local, acampando nos lugares mais diferentes, prestando serviço voluntário, fazendo intercâmbios ou dando a volta ao mundo em 80 dias. Se você se sente em comunhão com a natureza enquanto caminha numa praia deserta, adormece sob o luar ou vibra com uma aventura no meio da mata, talvez você tenha Ártemis aí em alguma medida. A pessoa que se comporta sob esse arquétipo costuma ser atraída por espaços ao ar livre com natureza abundante, ou onde possa cuidar de animais, mesmo que esteja no meio de uma cidade como São Paulo. Com a energia de uma criança, mesmo que já tenha passado dos 50, esse indivíduo sempre cria meios para correr, caminhar, praticar esportes e embarcar em aventuras nos finais de semana. Diferente de Atena, Ártemis tem uma energia corporal, que inclusive serve de escape para que ela possa se distrair, ou mesmo fugir, de muitas decisões importantes. Essa pessoa odeia sentir que existe algo a aprisionando ou cobrando respostas. Quando Zeus conheceu Ártemis, ficou encantado com a filha e resolveu mimá-la, dando à pequena deusa o que ela quisesse. Entre seus pedidos estava o privilégio de fazer as suas próprias escolhas. Para muitas pessoas, escolher pode ser um verdadeiro martírio, mas para as pessoas que têm Ártemis como deus interior, isso é um privilégio e um direito inalienável. A consciência de Ártemis opera assim. Ela só se sente completa quando se considera livre, independente e quando pode pensar e realizar com a própria cabeça. E como deusa da lua, agir a partir da sua própria intuição. Companheiros amorosos, filhos ou pais que não entendam isso podem engatilhar uma sensação de aprisionamento, que pode ferir muito o modo de ser desse indivíduo Ártemis. Diferente de outras personalidades que se sentem completas em razão de ter pessoas sempre por perto e que adoram ser definidas por essas relações, tribos e comunidades, a pessoa Ártemis tem o seu senso de identidade e valor já personificados em si mesma. Algo que é muito difícil de compreender, sobretudo na nossa cultura, em que os valores da amizade e do grupo parecem ser soberanos, e as expressões da individualidade parecem sempre vir acompanhadas de um pedido de desculpas. É como se houvesse uma ordem invisível que nos obriga a mentir e omitir quem somos para que possamos nos adequar e nos sentirmos menos sozinhos ou desajustados. É válido lembrar que, embora essa seja uma deusa feminina, que representa a energia intuitiva e introspectiva desse princípio, Ártemis se faz presente também nas mentes daqueles homens avessos à domesticação e à padronização. Afinal, todos estamos sujeitos a esse processo de conformidade às normas sociais. Os indivíduos Ártemis são aqueles que vão se negar a isso, sob o peso de serem enxergados como os esquisitos, os inadequados ou os outsiders, os estranhos no ninho.
As convenções sociais de poder, ascensão e adequação definitivamente não são compatíveis ao espírito livre de Ártemis, a indomesticável, a que não está disposta a abrir mão do que acredita e do que é. A Ártemis é a irmã gêmea de Apolo, mas ela nasceu com alguns dias de diferença do irmão. Tudo porque Hera, a esposa de Zeus, com um ciúme mortal e magoada pelo adultério, fez com que Leto sofresse um dos trabalhos de parto mais longos e dolorosos da mitologia. Mas algo curioso se destaca nessa narrativa. Mal acabara de nascer, Ártemis já se pôs a ajudar a mãe no parto. Essa é a cena-chave para que possamos entender a personalidade de Ártemis. Se a deusa fosse um verbo, esse verbo seria agir. Esse é um arquétipo da ação, da atividade, do ativismo. Para as pessoas que se identificam com Ártemis, estamos vivos porque estamos em movimento. O contrário disso seria o equivalente à morte, ou abriria caminho para que se instalasse a mentalidade de vítima, o que Ártemis jamais se permitiria ser. Em um momento de dificuldade, enquanto muitos pensariam em descansar, tirar um ano sabático para encontrar as melhores soluções, se martirizar ou esperar para ver no que vai dar, a pessoa Ártemis é aquela que nunca para. Ela está sempre buscando soluções, inventando projetos e abrindo seu próprio caminho. Ela entende que as coisas não vão cair do céu. Parafraseando a frase do autor Jack London, que também era um ativista social, não dá para esperar a inspiração ou a oportunidade. É preciso ir atrás dela com um porrete. Ou, como comentou o pintor Pablo Picasso, a inspiração há de me encontrar trabalhando. Mas não se trata somente de agir. Por trás de cada flecha prateada disparada pelo arco dessa arqueira infalível, há sempre uma intenção, algo que tem que ser verdadeiro para ela, uma causa, um propósito. É daí que ela extrai a vontade, a garra e a persistência que fazem com que ela atinja o objetivo ou morra tentando, por ela e pelos que ela zela. Uma caçada era considerada especialmente bem-sucedida no mundo antigo quando as presas obtidas eram adequadas a essas 3 finalidades: a oferenda aos deuses, alimentar o mundo da alma, a oferta aos convidados, que significa zelar por aqueles que escolhemos ajudar e aos quais estamos ligados pelo coração, e a terceira, a manutenção da alimentação diária, que significa encontrar nutrição e sentido na vida a cada dia. Ártemis é uma deusa da caça. E não estamos apenas falando da civilizada caçada por nossos objetivos no mundo moderno, mas da caçada do início dos tempos, do homem das cavernas, que garantiu a sobrevivência da espécie, possibilitando que chegássemos até aqui. Como você deve lembrar, antes da dominação do solo e dos saberes da agricultura, se alimentar era uma obra do acaso. A alimentação das comunidades nômades se baseava nos princípios da caça ou da coleta de frutos que se encontravam pelo caminho. De uma forma ou de outra, comer era uma questão de sorte e de vida ou morte. Não é à toa que o professor Walter Burkert levantou a possibilidade de que o culto a Ártemis teria nascido ainda no período paleolítico, quando caçadores da região da Grécia penduravam em uma árvore os chifres e as peles dos animais caçados, em agradecimento a essa deusa. Todo caçador, ao sair em caçada, firma o pacto de que pode ele mesmo se tornar a caça. Caça e caçador não passam de papéis flexíveis, que podem ser encarnados tanto pelo humano quanto pelo animal. Quem será a caça ou o caçador? Isso só vai ser definido no instante decisivo. É por isso que Ártemis assume a instintividade dos animais. Além de caçadora, ela é a mãe das feras, a proteção ferina que se metamorfoseia em mãe urso que defende as crias, como no mito de Calisto. Deusa da lua que nasce e mingua, ela também é parte do grande ciclo da vida e da morte, e não se encontra em um lugar superior de controle. Durante a sua busca, tudo pode acontecer. Não há garantias. E não é assim também na vida? Como podemos nos esquecer dessa regra tão básica? Ártemis vem nos lembrar disso e nos acolher em meio ao mundo cão, que parece realçar as práticas mais desprezíveis do ser humano. Ela é o arquétipo capaz de nos conectar à realidade sem temer. Ou melhor, ela nos ensina a abraçar a vida, mesmo com medo.
pois ela entende que o trágico da vida não é a única manifestação da verdade. A energia expressa por essa deusa é traduzida na frase de Nietzsche, que de tão utilizada já se tornou uma expressão popular: aquilo que não nos mata nos torna fortes. Ártemis conhece os mistérios da natureza e entende como somos pequenos perto das grandes árvores e do céu sem fim. A sabedoria da vida ao ar livre lhe deu a capacidade de enxergar a nossa própria proporção em meio ao universo, sem minimizar ou maximizar. Nossos problemas não ocupam o centro do mundo. E ainda assim, não somos tão pequenos que não possamos contribuir com nada. Para Ártemis, momentos de crise e de perigo são também momentos de oportunidade, de desafio, de resistência e de superação. Momentos de testar a sua própria determinação e capacidade de sustentação. Nada substitui o gosto de se sentir forte e vitoriosa ao sair sobrevivente de uma caçada e orgulhosa por não ter desistido de si mesma, sobretudo quando outros a classificaram como fraca, incapaz ou sem valor. Esse é o arquétipo daquelas pessoas que podem se dedicar anos para dominar uma habilidade que exija prática e foco, como tocar piano, dominar um idioma, escrever um livro, reverter uma decisão judicial que considere injusta, subir o Everest ou percorrer a pé a Pacific Crest Trail, que liga o México ao Canadá. Quando Ártemis topa um desafio, seja por desejo genuíno, competição, punição ou em resposta a alguém que não acreditou na sua capacidade, ela ajeita sua flecha e se atira até os limites do impossível. E não importa que existam obstáculos ou pessoas aconselhando a sua desistência. Ela vai sobreviver e lutar até vencer. A pessoa que tem Ártemis como arquétipo dominante só escuta a si mesma. É muito comum que essas pessoas cuja consciência se identifica com a da deusa Ártemis cresçam em lares onde se sintam negligenciadas e mesmo rejeitadas, seja por força das circunstâncias ou por estarem em desacordo com as preferências ou a mentalidade dos pais, que queriam uma filha obediente e ponderada e que seguisse o estereótipo da feminilidade, ou que ansiavam um filho padrão, e não esse garoto tão diferente dos outros. Por fora, essa pessoa tenta manter a atitude desafiante de que as críticas e o desprestígio afetivo dos pais não a abalam, e de que ela é forte o suficiente para não ligar para isso. Mas por dentro, ela está magoada, e acaba incorporando a mensagem que foi enviada pelos pais, a de que não é boa o suficiente para conseguir o que quer, ou mesmo para seguir o preceito cristão de honrar os pais, o que pode ser um desejo inconsciente da pessoa que tem Ártemis como deusa interior. A dificuldade de Ártemis de se encaixar nas expectativas dos pais e nas expectativas da sociedade de uma maneira geral acabam fazendo com que ela seja enxergada como a eterna rebelde, em um tom pejorativo mesmo, porque a pessoa livre e fiel a si mesma costuma ser vista como alguém que não amadureceu, a eterna criança que é fonte de preocupação permanente para os pais, que só sossegariam se essa pessoa fosse uma cópia deles, ou do que eles consideram como correto. Esse discurso vem de todos os lados e funciona como um tiro na autoestima da pessoa Ártemis. A impressão que dá é que ela tem que estar sempre lutando ou prestando explicações para garantir seu direito de ser quem é, como se houvesse uma necessidade implícita de se provar e de garantir a legitimidade dos seus atos sempre. Para completar a estrutura familiar de Ártemis, é possível que essa pessoa ainda tenha um irmão ou irmã, ou alguma figura de idade próxima que participa da dinâmica familiar e que vai representar o papel de Apolo, o irmão iluminado. Se Ártemis era a deusa da lua, Apolo era o deus do sol e da luz da verdade. Esse irmão pode simbolizar para os pais o exato oposto do que a pessoa Ártemis é. Ele é o filho preferido que todos se calam para escutar, cuja opinião é respeitada como a de um especialista em tudo e a quem todos devem se submeter e fazer as vontades. Esse Apolo está alinhado ao status quo e preenche todas as expectativas dos pais, para quem Ártemis é apenas o equivalente a um corpo sem luz orbitando ao redor de uma estrela maior, como a Lua, que ela representa. Cansada de não receber apoio e de não ser sequer vista e ouvida, ela pode ir para outra polaridade da autossuficiência, a do orgulho, de não permitir ajuda, querer fazer tudo sozinha, carregando o mundo nas costas, caçando o próprio alimento, às vezes
sem as ferramentas necessárias e não se permitindo ser acolhida por muito tempo em lugar algum. Nesse ponto, a sua autossuficiência pode agir como um sintoma da ferida infantil, de não querer ser um peso morto para ninguém. Como já vimos, nas culturas mais antigas, Ártemis era a deusa da vida e da morte. Com o avanço da cultura helênica patrifocal, seu culto permaneceu forte entre os povos. Mas nas narrativas míticas, seu poder foi suplantado pelo do irmão Apolo, que representa os ideais excludentes do status quo. A autora Lori Leighton Shapira considera que uma das grandes habilidades de Ártemis foi se proteger de um patriarcado que não a compreenderia, por meio da frieza e da distância emocional. Se exilando nas florestas do inconsciente, seus desejos e ímpetos podiam correr profundos, em um espaço sagrado, só dela. Isso está presente naquelas pessoas que, diante de situações dramáticas, e pessoas insensíveis, engolem o choro e não se permitem desmoronar, focando em dar conta do que tem que ser feito. Nesses momentos, essa é uma escolha que exige grande domínio das emoções e força mental. Na linguagem da caça, simboliza esconder as vulnerabilidades para não se tornar a presa. Em certas circunstâncias, ocultar a própria luz é um modo de preservar a vontade e resguardar a própria perseverança e firmeza interna em um ambiente hostil. Mas algumas pessoas Ártemis podem se sentir caçadas a todo instante e usar esse mecanismo defensivo, ou mesmo de ataque, o que ainda é uma defesa, automaticamente. É como se elas usassem uma máscara que funciona como um feitiço, impedindo que as pessoas acessem seus reais sentimentos e opiniões, que seriam execrados e lhes renderiam punições severas, o título de loucura, imaturidade ou coisas parecidas. Esse mecanismo de defesa se chama repressão, ou recalque em linguagem psicanalítica. Por meio dele, a pessoa Ártemis vai censurando partes de si, engolindo sapos e guardando tudo muito mal digerido. Todos esses conteúdos vão se sedimentando, no fundo do inconsciente, até que uma hora eles se transformam em sintomas físicos ou psicológicos, gerando mal-estar. Há sempre um momento em que todos esses sapos engolidos formam um monstro louco para se soltar e liberar a sua raiva contra tudo o que ver pela frente. Jim Shinoda Bolen explica a identificação entre Ártemis e o mito do javali de Calydon, um javali selvagem que a deusa soltava nas zonas rurais quando era ofendida ou humilhada, ou quando algo sagrado para ela era tratado com indiferença. A vingança de Ártemis e sua raiva se tornam desproporcionais nesse estágio, destruindo com suas palavras e ações qualquer pessoa que encontrar pelo caminho, mesmo que essa não tenha sido a causadora do sentimento de injustiça e humilhação, ou que tenha agido com a melhor das intenções. Nesse estado de fúria descontrolada, é preciso que a pessoa Ártemis analise a sua própria destrutividade e o que ela vem destruindo em sua própria vida, como relações, sua credibilidade ou oportunidades valiosas, por exemplo. Quando essa pessoa perceber que a sua destrutividade a atinge também, pode retomar a humildade e a consciência de suas próprias vulnerabilidades e erros, como a arrogância e a sensação de superioridade, e retornar ao seu equilíbrio. Quando a emoção é acolhida e não reprimida, no momento mesmo em que apareceu, e a pessoa Ártemis consegue lidar com ela de uma maneira ainda fria e consciente, e não à flor da pele, como no mito do javali de Calydon, aí sim seus limites devem ser estabelecidos. É assim que a deusa Ártemis dos tempos primordiais renasce, em pé de igualdade, e reivindica seus direitos no mundo de hoje. Entre os presentes que Ártemis pediu a Zeus quando ainda era criança, estavam o direito de fazer as suas próprias escolhas e a castidade eterna. Isso significava que ela era uma deusa virgem, e a palavra virgem, no sentido psicológico, está relacionada a uma atitude interna, de não se submeter para agradar ou se adaptar. Uma pessoa virgem seria aquela que agiria de acordo com a sua própria verdade. A pessoa que compartilha características psicológicas com essa deusa tem esse mesmo padrão influindo nos seus relacionamentos. Ela tem bastante dificuldade em ceder partes de si para se adaptar à vida em casal. Seu parceiro ou parceira tem que ser um igual, que respeite e entenda suas liberdades, vontades e a sua vida individual. O único homem que Ártemis amou foi um igual, o caçador Órion, com quem caçava e que lhe era extremamente fiel.
O fim do relacionamento foi marcado por um ato imprudente de Ártemis, que competia com seu irmão e acabou matando Órion. O que acende um alerta de não permitir que o relacionamento seja prejudicado por eventos externos ou por sua necessidade de adequação e afirmação. Quando a pessoa Ártemis encontra um companheiro amoroso, o sentimento mais importante dentro do pacote é a amizade, uma relação de igualdade e compatibilidade de afeto onde não há superiores e inferiores. Existem apenas companheiros que caminham lado a lado. Em um relacionamento com o indivíduo Ártemis, não existe aquela história de quem manda em quem. Aliás, dizer para uma mulher Ártemis que ela manda no marido é quase uma ofensa para o seu espírito livre e libertador. Esse é um tipo de personalidade que, quando equilibrada e integrada com a ajuda de um processo de autoconhecimento, nos dá a força, a persistência e a determinação para lutar por aquilo que é verdadeiro para a alma. Onde quer que você se sinta imobilizado, sem saída ou sem forças, Ártemis está lá para te lembrar que você é incansável e que vai até o fim. Ela espera que você encontre a sua aljava de flechas prateadas, escolha bem o seu alvo, mesmo que ele não faça sentido para mais ninguém, e dispare sem medo, na certeza de que tudo é possível e de que você é plenamente capaz. Se você se identificou com Ártemis até aqui, saiba que existem alguns caminhos de crescimento para conseguirmos trazer o melhor desse arquétipo em nós. Alguns deles são: conhecer os seus próprios limites em relação à solidão, superar a sombra do irmão perfeito e a imagem de inadequação, encontrando a potência da grande deusa primitiva. Acolher e usar a energia de ação da raiva destruidora a seu favor. Exercitar o olhar de humildade e o perdão. Descobrir dentro de si a sua face mãe-ursa e encontrar em você uma força maternal de autovalidação e autorreferência. Esse contato com a mãe-ursa faz com que a pessoa Ártemis se abra ao amor e à ajuda aos mais fracos. Para escrever o episódio de hoje, usamos como material de apoio os livros As Deusas e a Mulher e Ártemis, de Jean Shinoda Bolen, A Deusa Interior, de Roger e Jennifer Wooger, e O Complexo de Cassandra, de Lori Layton Shapira. Mas antes de terminar, a gente quer te deixar com uma pergunta para a sua escrita terapêutica de hoje te conectar com Ártemis. Já pegou o papel e a caneta para anotar? Então, a pergunta de hoje é: o que você sente que vale caçar na sua vida de uma maneira implacável e obstinada? Deixe que as respostas venham. Esse exercício desperta a conexão entre a intuição lunar e o instinto caçador de Ártemis. Tenha uma boa prática de escrita terapêutica. As perguntas são a chave mestra para abrir as portas que você deixou trancadas ao longo dos anos. Mas nem sempre é fácil achar a pergunta certa. É por isso que desenvolvemos o Livro de Afrodite. Parte livro, parte caderno, o objetivo dele é te guiar em uma jornada arquetípica de reconexão com partes divinas do seu inconsciente. São 233 sessões de escrita terapêutica. Veja nos links na descrição. Se você chegou até aqui, deixe um comentário. Conta pra gente, qual é a deusa que parece estar guiando suas atitudes na vida? No nosso site, publicamos bastante conteúdo sobre as deusas. Confere lá, www.revistainspira.com. E não se esqueça de curtir, compartilhar esse conteúdo com quem você lembrou e nos seguir nas redes sociais. Isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Até a próxima!